Olá, sejam muito bem-vindas à nossa live do nosso programa Beauty Referência e hoje com um tema especial escolhido por vocês, que é como precificar e lucrar mais na área das sobrancelhas. E para a nossa live de hoje, eu convidei o Ricardo Barreto, ele é consultor financeiro e ele tem a RM3 justamente para auxiliar empreendedores, empresas, né, com toda a parte de gestão financeira, precificação, KPI. E eu trouxe ele justamente para trazer ainda mais insights para vocês e tirar todas as dúvidas que vocês precisam. E eu vou trazer minha experiência também, desde o meu início, como que eu fazia para precificar e depois eu fui entendendo, né, a importância realmente de cobrar o valor correto, o valor certo, tanto para valorizar o meu trabalho, quanto também para faturar mais na minha clínica. E é um convite não só para quem é da área das sobrancelhas, mas quem é da área da beleza, no geral, que tem essa dificuldade. E eu tenho certeza que vai agregar muito na vida de vocês essa live. Eu vou esperar só um minutinho o pessoal entrar. E eu queria, enquanto o pessoal está entrando aqui, eu queria até falar um pouquinho o porquê que definir, né, o preço correto é tão crucial para a gente ter sucesso e para a gente realmente ter um faturamento importante na área das sobrancelhas, enfim, na área da beleza no geral. Então, eu acho que a grande dificuldade quando a gente começa a empreender e ser autônomo, né, principalmente eu que era de uma área, eu era da fisioterapia e eu era CLT, então eu tinha ali o piso salarial que eu sabia qual que era, a gente tinha um norte, a gente tinha, né, almejava ali aquele plano de carreira, então cada cargo aumentava o salário, diferente de quando a gente empreende e a gente vai para o outro lado da moeda, né? Então, quando eu comecei, eu cometi um grande erro. Eu não precifiquei. Eu simplesmente, eu era insegura no meu começo, só que eu fiz um curso muito bom, investi muito alto para começar na área. Eu já atendia com os melhores materiais e eu não sabia precificar. Então, o que que eu fiz? Eu me subestimei até o meu trabalho e eu cobrei muito abaixo até do ponto que eu tinha. E isso vai desmotivando, porque eu percebi que eu tinha que atender muito mais, tendo custo muito alto, justamente por ter errado esse início da precificação. Então, é uma coisa que enfim, eu sempre penso que se eu tivesse começado de uma forma diferente, com uma mentalidade diferente, seria muito mais fácil para mim, mas é um processo de aprendizado para cada um. Acredito que muita gente que está aqui também fez isso no início, ou ainda está nesse processo de aumentar o valor e precificar, enfim. E é tudo questão de conhecimento mesmo. Então eu vou convidar agora, gente, para a gente começar a live, o Ricardo. Deixa eu ver ele aqui. Para a gente conversar. Só um minutinho. E eu quero saber se vocês estão me escutando. Acenem aí para mim. Pode mandar um joinha. Olá, boa noite, Ricardo. Tá me Tudo escutando bem? bem? Tô escutando bem. Ah, Tá muito todo bem. mundo escutando, gente? Esse é o Ricardo que eu falei, consultor financeiro. Inclusive, ele que foi o responsável até quando a gente idealizou os e-books para as minhas alunas, né, Ricardo? Para a gente auxiliar e, enfim, e colaborar com o início das minhas alunas e também para as minhas alunas que eram especialistas e estavam errando na precificação e na parte de gestão financeira. Então, a gente fez e-books especiais mesmo, que todas as minhas alunas que têm acesso aos nossos treinamentos, a gente envia esse e-book. E como é importante, né, Ricardo, a gente falar sobre esse tema, né, e a gente abordar aí as dúvidas das meninas. Eu até anotei várias dúvidas aqui que eu recebo frequentemente Legal. e para você ajudar a gente também. Não, legal. Bom, mas é um prazer participar. Espero poder contribuir aí, vamos dizer, com toda essa questão, não só de precificação, mas de gestão da empresa em si, né? Uhum. Empreende, já tem ali um começo que é a coragem de fazer. E aí a gente vai aprendendo, vamos dizer, na marra. Eu também, né? Eu tô com a empresa já há mais de 5 anos e no começo eu também não tinha uma precificação, né? E você vai aprendendo, né? Questão de
tanto da precificação, que aliás eu pensei, falei, nossa, eu desenvolvi aquele e-book com a Tabata e tinha até o modelo de precificação, né? Várias alunas suas utilizaram para conseguir enxergar melhor aquele procedimento que ela vai oferecer, qual que é o custo já que ele tem, né? Uhum. A gente pode entrar em parte técnica um pouco mais, né, na parte de custo, né, parte de custo direto, indireto, etc e Sim, tal, valor, né, vamos dizer, o preço que você tem ali e o valor que você cobra, né, o seu preço, exato. efetivamente. É, Então, isso é muito importante, porque dá clareza para quem está empreendendo e até para definir as metas, porque eu acho que isso é importante, né? A gente não pode, assim, deixar essa parte solta, tão né? descoberta, assim, solta, exato, da empresa, que eu tive momentos, assim, que quando eu não tenho clareza, bate um desespero, e ao mesmo tempo, quando a gente começa a ter clareza, a gente fala, nossa, eu tô no caminho Sim, certo, eu tô indo bem, também tem isso, né? exato. E eu vejo muitas designers de sobrancelhas, micropigmentadoras, trabalhando o dobro justamente por conta de erro de precificação. E isso, a longo prazo, não é saudável, né? Fica extremamente insalubre, assim, para você atender tanto. Eu acho que até E por qualidade de desmotiva vida, também, né? né? Desmotiva. Desmotiva muito, porque não vê entrar, né? Só vê você trabalhar, trabalhar, e enfim, e não consegue ali realmente ver um faturamento ali, né? O lucro, na verdade, né? Que lucro é diferente de faturamento também. O Ricardo vai Exato, falar sobre isso. exato, né? Eu até falei do meu início, né, Ricardo, que eu precifiquei muito errado, então eu olhava mais ou menos ali o meu lado das concorrentes, eu subestimei o meu trabalho, que era superior já na época, Exato. e precifiquei a base mais baixa, estando num ponto muito caro, que eu já tinha aqui em Genópolis, então eu comecei muito certo investindo em mim, Sim. em materiais, eu foquei no resultado, porém não fiz isso. E quando eu percebi, já tinham passado vários meses. Uhum. E aí eu vi o quanto era importante eu retomar, precificar de uma forma correta e as coisas começaram a mudar. Não, Tanto o meu público, quanto a minha colher de trabalho e o lucro da minha empresa mensal ali, né? sim. Não, e a questão que você falou, né? Quando você começa já errado, às vezes você começa com preço e você até fez uma, sei lá, uma carteira de clientes ou pessoas que você já fidelizou ali, e aí Uhum, você fala, pô, tá errado o meu preço. uhum. Tá muito abaixo do mercado ou tá abaixo do que eu deveria oferecer pela qualidade que eu tenho do serviço que eu faço, dos materiais que eu Exato, uso, tudo. E aí como é que você vai aumentar esse preço depois? A gente exato, já acostumou com aquele preço. Fala, pô, meu, você aumentou 30%, a inflação foi de 10%. Como é que você está, né, dando exato. aumento acima da inflação? Então, tudo isso você tem que ter o cuidado, né? Desde o Eu, início, precificar totalmente. correto. E eu tive dois momentos assim, que exatamente que cabe falar aqui, dentro do que você falou, que foi esse momento do começo, e depois na parte da pós-quarentena, porque congelou muito o valor por muito tempo, e tudo inflacionou, né? Meus materiais, tem muito material de fora, aí aumento de dólar, euro, né? Tenho produtos também europeus, e aí eu fui mantendo porque estava tudo muito incerto, e aí eu tive esse novo momento de precificar, por ter congelado, e também foi aquele momento que eu precisei, e eu falei, poxa, eu deveria ter aumentado, né? Uhum. Mas é aprendizado, né? E a gente hoje se organiza de uma forma muito melhor e com mais clareza, né? E vem muito do posicionamento da gente, né? Do profissional, assim. Uhum. E eu acho que esse momento que eu mais percebi o quanto a precificação é importante e adequar isso para o nosso negócio é maravilhoso, assim. E para vocês, encorajar vocês que estão assistindo aqui, que estão nesse momento, que está com medo de aumentar o valor para perder cliente, vocês não precisam fazer de uma forma abrupta, né? Você pode até depois falar melhor, Ricardo, Ah, mas de uma forma que seja informativa para o cliente, falar a verdade, falar, olha, eu congelei o exato. valor, eu preciso aumentar. Justamente todo mundo sabe o momento que a gente está vivendo, né, no Brasil. E ela vai valorizar, porque sobrancelha é segurança, a gente vende segurança, e ela não vai querer fazer em outro lugar. Porque você pode Sim, ter certeza que o barato sai caro para ela. tá. Então, acho que nesse sentido, né, para fortalecer vocês, não terem medo de precificar novamente, se for preciso, fazer as contas mesmo, sentar, organizar e valorizar o seu trabalho, É, nesse né? ponto, é importante, por exemplo, criar
uma rotina, sei lá, a cada 6 meses ou cada ano, pelo menos, você revisar como estão os seus custos, Boa. né? Para ter uma análise, falar assim, pô, tá aumentando meus custos, ainda não aumentei meu preço, então o que acontece? Sua margem está diminuindo, tá Certo. certo? O resultado que tem a cada procedimento, ele está diminuindo. Se você faz isso a cada 3 anos, sei lá, a hora que você vê, fala, putz, tô muito descasado, né? Eu tinha uma margem, vamos dizer, tinha uma margem de 40% no meu procedimento. Agora essa margem está de 5%, eu estou me matando para conseguir pagar as contas, quase estou empatando aqui, vou precisar aumentar 40%? Pô, tem um monte de cliente que não vai aceitar isso, né? Era mais fácil você ter dado, sei lá, 10% num ano, aí 8% no outro, aí 10% no outro, não saindo dando 40%, né? E Então, acho que vamos lá. até uma pergunta assim que veio aqui de muita gente, que é qual o momento? Então, anualmente é o mais adequado ajustar o valor? É, no mínimo anualmente, É. assim. Até o... Principalmente no cenário que a gente está vivendo, né? De diferença de dólar, Uhum. de inflação, né? Então, pô, o câmbio em um ano, quanto que o câmbio não muda? Puta, o dólar saiu de 4 foi para 6, né? Aumento expressivo ali. E isso impacta muito quando você tem os seus insumos baseados no preço do dólar, do euro, Perfeito. como você falou. Então, você precisa ver como tá. E a inflação mesmo, a inflação brasileira, a inflação que vai no reajuste dos imóveis, né, dos aluguéis, Certo. pô, um aluguel. E o aluguel é o seu custo, o maior custo na sua empresa, né? É. A gente pode entrar um pouco mais no detalhe de como isso afeta a precificação. Mas se você teve um aumento ali no seu aluguel, que é às vezes um dos maiores custos da sua empresa, com certeza você vai ter que aumentar também Certo. o seu produto, o seu serviço, né? Até um seguidor aqui, o André, perguntou assim, Ricardo, uma curiosidade, qual precificação é mais complexa? De serviços ou de produtos? Porque isso era uma dúvida que eu tinha no meu começo também. Como precificar serviço, É, né? E porque eu é o tenho seguinte, quando os dois, né? Eu tenho produto e tenho serviço, mas qual que é o mais complexo, né? eu acho que de serviço é um pouco mais complexo, porque o de serviço, ele tem um pouco de uma coisa tangenciável, assim, tipo, Uhum, quanto que vale a sua hora? uhum, Serviço, basicamente, é isso. Se é um cara que vai lá e presta serviço e ele não tem gasto nenhum, ele vai uhum, lá no cliente, sei lá, ele gastou um Uber para chegar no cliente de R$ 25. Ele uhum. chegou e sentou lá para trabalhar pro cara, o custo dele, por enquanto, é só os R$ 25 do Uber. Agora, quantas horas ele vai ficar lá fazendo o trabalho pro cliente É, dele? 3 horas? exato. Então, quanto Custo que é a hora tempo desse cara? dele. Quanto que vale o tempo dele? Então, o serviço você vai ver um pouco mais relacionado a horas de dedicação dos profissionais que Uhum. estão executando o serviço a ser entregue. Agora, o produto já é uma coisa um pouco mais direta. Pô, ainda mais revenda, né? Quem compra e vende. Pô, Uhum. comprei por 10, eu vou vender por 15. Né? Certo. Comprei por 100, eu vou vender por 120. Quer dizer, a margem é Uhum. pequena. Agora tem outra coisa que é uma estrutura de custos, né? Que é, por exemplo, quanto você paga de aluguel, quanto você paga de serviço de terceiros, de imposto, né? Então, Uhum. isso tudo tem que fazer parte da precificação, né? Muito bom. É uma dúvida boa de tirar, porque acho que a grande maioria das minhas alunas, seguidoras, elas também têm produto e serviço, né? E tem uma grande diferença mesmo. E eu até, outra coisa que eu encorajo muito é isso, porque o nosso trabalho é extremamente artístico, extremamente trabalhoso, assim. Não é de um dia para o outro que você se desenvolve, né? Então, o tempo que a gente investiu para ser muito boa é um tempo que tem que custar, Sim, né? É justo que muito vale né, o que a gente ali se dedicou, né? E eu acho que é interessante, tá? Eu até coloquei aqui algumas perguntas, porque eu acho importante até para vocês anotarem aí esses insights do Ricardo também. A primeira é isso, a questão da precificação, acho que tentar precificar uma vez por ano, né? Ver todos os números anuais ali, a inflação, justamente os aumentos, né, que você teve da empresa, de aluguel, enfim, de contas de custo fixo e variável ali, exato, para definir de novo e precificar de uma forma exato. justa para vocês, né? Perfeito. E Outra coisa que é bem importante revisar, né? Além da parte de custos que são diretos e percebidos, tal, por exemplo, o aumento do aluguel, é a quantidade de atendimentos que você faz no mês. Então, se certo. você faz é,
20 atendimentos no mês, tá? O que isso impacta? Ele impacta que toda a parte de custo que não é direto, o que é não é direto? Vamos lá, a parte direta é tudo que você vai gastar para executar o serviço para o seu cliente. Então, por exemplo, Uhum. você usa descartáveis, você usa lâminas, que você vai Uhum. usar numa cliente só, aquele valor que você pagou na lâmina, você está gastando para executar o serviço, tá certo? Tá. A sua hora, o tempo que você se dedicou. Agora, tem vários outros custos que são indiretos. Uhum. Então, o aluguel que você paga, o contador que você paga mensalmente, não sei, um funcionário que você tem, uma recepcionista. Então, esses custos você vai ter todo mês, independente do volume de procedimentos que você fizer. Certo. E quanto mais procedimentos você fizer, mais você vai diluir esse custo, né? Então, vamos pegar um Certo. exemplo aqui. Você tem um aluguel de R$ 2.000 por mês e faz 20 atendimentos por mês. Quer dizer que os 2.000 dividido por 20 dá 100. Então, cada procedimento já tem R$ 100 de largada ali desse custo do aluguel. Exato. Tá certo? Agora, se você, em vez de fazer 20 atendimentos, você fizer, vai, sei lá, não sei como, mas tem uma equipe, 200, só para facilitar a conta. Se você Uhum. faz 200, você só tem R$ 10 que você vai estar jogando desse custo em cada procedimento. Uhum. Então, por isso a importância também de você acompanhar a quantidade de atendimentos que você tem feito. Perfeito. Perfeita colocação. E eu acho que uma coisa que é importante também é posicionamento. O valor posiciona o público também, né, Ricardo? Sim. Mas eu acho que a gente tem que ser super justo, independente do ponto que você tá. Porque também você vai ostentar num valor absurdo. Os clientes, eles sabem, eles pesquisam antes de vir. Então a gente Sim. também tem que ter essa, né, É essa uma ética, né, equação que não é certa. simples, mas é aquela oferta e demanda, né? É, Tá muito barato, talvez vão querer comprar mais. Se tá muito caro, não vão querer comprar. Mas também você não pode vender tão barato que você vai desvalorizar o seu serviço e você como uhum, profissional, né? E aí tá também aquela relação de, pô, quais clientes que você vai atender? Que carteira de clientes que você tá fazendo e fidelizando? é, Tipo, às vezes não vão querer pagar mais caro, né? exato, E também o contrário de cobrar muito caro e ninguém quiser comprar, né? perfeito. Então, obviamente, Tem um meio termo tem ali, um né? meio termo, você precisa entender, achar como. Pô, como que você se apresenta para o mercado? Qual o interesse? Qual, né? Uhum, Então, você vai também ter no termômetro, assim, pô, minha demanda tá muito alta, tá muito baixa, né? uhum, O que que eu estou apresentando para o mercado que eu tenho de certificações, de trabalhos comprovados, de tudo, né? eficácia, Que é uma parte que, assim, eu vejo a sua trajetória e vejo que você trabalhou sempre isso muito bem. Tanto questão de marca, quanto questão de entrega, né? Os trabalhos que você sempre posta, que as pessoas, né, admiram tanto, eu acho que é o que prova ali o seu valor, né? exato, com certeza. E até te perguntar aqui, eu anotei aqui, quais elementos financeiros, como custos fixos e variáveis, a gente deve considerar na hora de definir o valor do nosso serviço, né, Tá. de sobrancelhas no geral, assim. Eu acho importante até para vocês anotarem aí, como aula mesmo, porque ajuda muito, gente, essas informações. Então, é, na precificação, tá? Na definição do preço, tem duas componentes muito fortes, né? Primeiro é mercado, né? Quanto que aquilo ali vale no mercado? Quanto que as pessoas Uhum, pagam para ter aquele serviço, né? De uma profissional como você, com as certificações que você tem, com os trabalhos que você tem. Isso é uma coisa. certo. A outra coisa é a precificação. A precificação, na verdade, ela é muito mais importante até para empresas que têm margens pequenas e precisam ver toda hora se está tendo margem, não está tendo. Então, imagina vamos dizer, um pão de açúcar da vida. Ele precisa vender no mínimo possível, mas que ele tenha uma margem positiva para que com o volume que ele venda, ele tenha um lucro, Certo. né? Então, a gente precisa ver, vamos dizer, analisar esse preço que você definiu, tá certo? Uhum, Com com a estrutura de custo que você tem. E aí, como que é a estrutura de custo? Como eu comentei, tem a parte direto, então é tudo que você gasta realmente para fazer entrega do que o seu cliente contratou, né? certo. Micropigmentação, até do design ou de outros procedimentos. Então, tudo que vai direto, você já vai ter nessa base, vamos dizer, de Uhum, preço. Então, eu gasto R$ 15 com isso, mais 25 com isso, então eu já tenho 40 e eu tenho mais 20 com isso. Então eu tenho R$ 60. Então, certo. de largada eu já vou gastar 60.
E aí tem a parte que você precisa analisar da sua estrutura de custos, que é o seu aluguel, seu contador, né? Então, sei lá, contas de consumo, conta do celular, de água, tudo que você paga na sua empresa. Estoque, descartáveis, Exato, é. materiais. É. E aí você vai pegar isso, você vai dividir pela quantidade de procedimentos que você faz, para ter a outra componente Perfeito. do custo. E aí você vai juntar, você vai ver o seu custo total. Certo. Esse custo total, ele tem que ser menor do que o preço que você vende, senão você não tem margem. Senão você Uhum. tá, como a gente brinca, tá pagando para trabalhar, né? Sim. E a margem tem que ser boa, tem que ser como Uhum. aliás, é um produto de valor agregado que vocês fazem, né? Uhum. Uma micropigmentação, tem que, assim, no mínimo ter 30%, que é 30% Muito bom de essa margem pergunta. É. é serviço, tá? Serviço a gente tem que navegar em 30%. Quanto mais, melhor, Uhum. obviamente. Então, 40, excelente, né? Então, tipo, sei lá, acima de 30 tá bom, então 35, 38, 40. Agora, quando você vai subindo muito, quer dizer que você tá muito, vamos dizer, tá muito caro porque você, não que não seja, mas assim, não dá para você ter margem de 100% Eu no seu entendi. serviço. Se você tá tendo margem de 100%, quer dizer que tudo que a cliente pagou para você virou lucro. Você não teve nenhum gasto, quer dizer, você não compra material, você não paga aluguel, você não Exato. paga imposto, né? Então não tem como, né? Mas quanto maior, melhor. Então, Isso é importante. Então, quando a gente faz ali nosso fluxo de caixa, o KPI ali da gestão, acima de 30% do lucro é o ideal, né? Abaixo de você 30% você já está fala que é a tendo margem, né? Quanto que é a margem ali, né? A uhum, rentabilidade a pode ser a rentabilidade. É. rentabilidade como um todo da empresa, né? Isso, gente, Aí você vai fazer é todo. muito legal, é muito esclarecedor, porque isso motiva quando a gente bate a meta e vê que no mês faturou 40%, né? Que é a média mesmo da nossa área, que a gente sabe, né? O Ricardo já fez várias consultorias aqui para mim e a gente vê que isso que funciona, sabe? E que tá rodando legal a É empresa, saudável. né? Que tá saudável, até por conta de tudo, porque assim, para vocês terem uma ideia, até quando eu tiro meu Prolabore, eu pago um imposto em cima do Prolabore, né? O Ricardo sabe disso. Então, assim, não é só Exato. todo o custo. Então, assim, a gente precisa tirar nosso Prolabore, né? Obviamente. E assim, fazer valer a pena ali nosso trabalho, né? Claro. Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu vejo ainda, volto a falar, muita gente ainda trabalhando muito por não saber precificar e não tendo qualidade mesmo, né? E aí impacta em vários sonhos, né? Dela investir em outros cursos e ser especialista, em viajar, em conquistar outras coisas, né? Que, enfim, materiais também importantes para ela, melhorar de vida. Sim. E às vezes uma simples mudança na precificação assim, colabora muito com esse crescimento, prosperidade da empresa. E deixar a empresa saudável é sempre bom, né? Ter ali nossa reserva de emergência, que a gente sabe. Inclusive, eu vou até compartilhar, uma das coisas que mais me salvou na quarentena foi ter reserva. Inclusive porque quando eu abri meu novo ponto, né, eu já tinha uma clínica, eu mudei. Fazia só 7 meses que eu estava no novo ponto que eu tenho hoje, né? E aí logo veio a quarentena, então foi assim, foi uma coisa muito inusitada que pegou assim todo mundo de surpresa e eu vejo que eu consegui continuar e justamente pela minha reserva, porque senão talvez eu não ia conseguir manter o espaço que eu tenho hoje, né? Exato. Exato. E isso dá muita paz, né, pra gente, assim. Eu vou até aproveitar e falar, né? A gente tem isso vem do pessoal que trabalha com finanças, né? Tá, Existe uma definição, vamos dizer, de qual que é o mínimo que cada empresa deveria ter de reserva, né, para rodar, né? tá, A gente fala que certo. é de 3 a 6 meses dos custos fixos dessa empresa, né? Porque, meu, dá dor de barriga, vamos dizer, acontece alguma coisa que precisa parar a empresa, não sei o que, a empresa precisa ter dinheiro para Rodar. girar, né? Então, pelo menos a parte fixa você vai continuar tendo, porque a variável assim, você parou de vender tanto procedimento, tanto produto, você não vai estar comprando mais tanto produto, tanto insumo, tal. Então, a parte variável você pode tirar até desse cálculo. Mas a Certo. parte fixa que você tem, pô, seus funcionários, né, as contas, o aluguel, isso que você precisa ter pelo menos uma reserva de 3 a 6 meses desses Uhum. custos fixos médios mensais seus.
É isso que Perfeito. é Até a importante. Isabela perguntou quanto você guardava para reserva de emergência. Se eu falar, vocês vão saber quanto que eu meu custo fixo, É. que Mas é assim, alto, né, Ricardo? não, mas você fez muito certinho. Naquela época eu já acompanhava, eu comecei a É. fazer o acompanhamento com você em 2019, né? DB 19, 20 ali que começou. E Uhum. ali isso te realmente salvou, né? É, total. E Aquelas assim, às vezes coisas- aquela vontade de você ver o dinheiro ali na conta, né? Você fala, meu Deus, eu vou tirar um pouquinho para mim. Mas, gente, assim, resiliência e vai, né? Faz a sua reserva pessoal Sim, sim, e a da empresa não mexe, porque uma coisa, a mais importante é você ter uma conta ali PJ e uma física e não realmente não misturar. Isso exato. dá muita clareza e aí a sua empresa realmente enriquece, né? Cresce. E dois pontos que eu queria falar. Um que você falou da precificação é exatamente isso. Assim, a precificação é a base da sua empresa. Se você está vendendo, que é o que mantém as empresas vivas errado, Uhum, você já vai ter um grande problema, né? exato. Você não vai conseguir sobreviver, né? E a outra, que também junta um pouco com a reserva, na verdade, do primeiro passo, né? Quem quer sair e empreender, você precisa pensar, falar, pô, eu tinha isso numa empresa que era CLT, o cara me pagava todo mês isso ali, eu conseguia pagar minhas contas, né? Então, Exato. começar uma empresa não é assim, vou começar e vou sair lucrando um monte. Tem, Uhum, né, passos, tem, né, vamos dizer, um ramp-up, que eu falo, é o crescimento, né, para você chegar numa empresa que dê lucro, que esteja saudável, tudo. Então, exato. eu sempre avaliar isso, né? Pô, quantos meses quanto de É, dinheiro eu preciso para me manter por 4 meses enquanto a empresa ainda não vai me dar o dinheiro que eu preciso, esse né? planejamento é fundamental. É fundamental. E eu fiz tudo errado no começo, gente. Eu tenho que falar a real, porque, obviamente, eu tive que dar esse passo de coragem, como o Ricardo falou. E isso me impulsionou para conseguir. Mas se eu tivesse me planejado um pouquinho mais, seria mais tranquilo o meu começo. Exato. Então, ter esse custo, entender, né, o mercado é muito importante, né? Então, por exemplo, você investiu num bom curso, uma boa mentoria, você sabe que você vai, em tantos meses, já está apto para atender, então você vai ter que ter tal espaço, ou um coworking, o que que vai caber no seu bolso ali no começo para se desenvolver. Sim. Isso faz todo sentido e facilita muito o seu crescimento, né? Não, perfeito. E outra coisa assim, como você acha que a gente pode aumentar a percepção de valor do serviço, né, na área das sobrancelhas, sem parecer que está caro, sabe? E afastar seus clientes, que eu acho que esse é o grande medo Hum, quando as alunas falam, Tabata, como que você faz? uhum, Mais óbvio, por causa do posicionamento, mas o que que você exato. acha que assim, uma É, dica, assim? isso eu acho que é o valor percebido dos clientes, que é a qualidade, né? Então, qual a qualidade do serviço que ela contrata, né? Ou do procedimento que ela vai fazer. Como que ela consegue comprovadamente? Primeiro é vamos dizer, a qualidade de serviços que você já fez, que as pessoas recomendam. Aí, vamos dizer, por exemplo, as imagens que você tem, né? O antes e depois, né? Uhum. Cicatrização, tudo que eu não Então, entendo. Aí e você a tem parte do marketing também, do né? marketing, né? O posicionamento da sua empresa, né? O seu ponto, então, vamos dizer, o atendimento no local, Uhum. tudo isso a cliente percebe e dá valor ou não, Exato. né? Você chegar numa, como que é, num lugar assim muito simples, sujo, né? Você já vai falar, meu, que aí, É. vou cobrar não sei quanto, tá louca, né? Isso é muito importante que eu falo assim, eu acho que tem que ter tudo muito seu equilíbrio, sabe? O ambiente que você atende, sua imagem pessoal, isso agrega valor. E eu sempre falo que o marketing, ele tem que ser um marketing bacana, verdadeiro ali, que seja o seu diferencial, né? Então, quando as clientes chegam, sabe que a Tabata é a Tabata, não é um personagem ali, né? Uhum. E quando eu me relaciono também para fazer network, os cross-branding, assim, com pessoas diferentes, para indicações, né? Não só aqui no mundo digital, mas na parte off também dos bastidores, eu acho que tem que ser com pessoas que tenham o mesmo público, com pessoas que seja uma relação consistente, né? E dá muito resultado, muito resultado. Até uma dica aqui, aqui existem vários grupos, esses grupos de WhatsApp, que se concentra muitas mulheres, né? Então tem os grupos das mães de Genópolis,
os grupos do Instagram, XPTO, enfim. E são grupos muito fortes de indicação, Sim, sabe? É uma coisa que pega muita força, assim, cada vez mais, e vem mais pessoas desses grupos, sim, por conta da experiência. Então ela acaba que não vai achar caro. Ela vai achar caro se der errado ali o tá, procedimento, né? E é isso que eu acho que é esse posicionamento que não afasta cliente, traz mais cliente. sim, sim. É aquele momento que você chega no negócio e a pessoa às vezes nem pergunta o valor, ela só faz, ela paga no final, sabe? Porque o que ela estava procurando era um resultado, um profissional que escuta ela, que faça da forma que ela imaginou, né? Então, essa coisa é muito legal de percepção de valor, né? Sim, não, Do... indicação, é o que você falou, né? Se uma pessoa que se conhece indica, putz, já é meio caminho você Uhum. tá vendido quase, né? Faz muita diferença. E sabe o que eu ia falar, pessoal? Se vocês quiserem, eu vou voltar aqui, que tem algumas perguntinhas aqui na live, mas vocês podem perguntar no balãozinho aqui, que a gente vai responder vocês, tá? Boa. Vou até abrir aqui que mandaram. Perguntaram da gestão do fluxo de Tá. caixa. Então, o fluxo de caixa nada mais é do que o que entra e o que sai da sua empresa naquele período que você está analisando, né? Uhum, Pode falar de fluxo diário. O importante é você olhar o mensal, né? uhum, Então, esse é um trabalho que eu recomendo que todas as empresas tenham, porque é ali que você entende a saúde financeira da sua empresa. Está indo bem, não está indo, né? E aquilo ali te dá a visão para falar, pô, aqui está indo mal, preciso ajustar aqui. Aqui tá, inclusive, Ricardo, é o outro e-book, porque tem dois, né, que a gente desenvolveu para as alunas, que sim, é o e-book um de de fluxo de precificação caixa e um de gestão. e, e o de gestão, que é, assim, é muito importante. Que, nossa, elas amam. Inclusive a aula que a gente manda lá, que você gravou também, para facilitar ali, como Com o Dani, é muito legal. aliás, não é? Não Foi com foi o Dani com... Nigli. Ele tá aqui, ó. Tava aqui na Foi live, mandou um oi. maravilhoso. Então, depois quem quiser procurar também, bom, no YouTube é só procurar lá. Eu posso mandar para vocês, só Boa, mandarem no direct, eu mando para vocês o legal. link. Quem tiver interesse, pede pra tablet, ela manda. É uma aula ali que eu explico assim, com mão na massa ali, como é que faz. Pega o Uhum, extrato, como é que organiza, como é que tem a visão e você sai uhum, realmente com DRE, que é o que eu falo que assim, toda empresa grande estruturada tem, não tem como você viver sem isso, né? uhum, Não tem como você tocar uma empresa sem ter esses números na mão, né? Então, exato. vamos entrar um pouco mais no fluxo de caixa até. O fluxo de caixa, ele te mostra vamos dizer, os sinais vitais ali do financeiro seu, como é que tá a empresa, se está Uhum, dando, se ela tá dando resultado ou prejuízo no período, né? certo. Que basicamente é o, o lucro ou prejuízo? O lucro é se você entrou mais dinheiro do que saiu e teve um resultado por causa disso. E o prejuízo é quando você teve menos receita do que despesa. Então Exato. vamos dar um exemplo aqui. Você recebeu no mês, né? Seus procedimentos, sei lá, 20 mil reais. Só que sua empresa gastou 30. Quer dizer, é 10 mil a menos. Da onde ele vai estar saindo? Do caixa da empresa. Né? Exato. Então, essa é a importância da reserva também. Às vezes é uma reserva que você vai usar em um mês de sazonalidade, não tem tanta venda, você vai ter os mesmos custos que você tem, você vai ter um prejuízo. Só que nos outros meses você vai ter que recuperar isso, né? Exato. Inclusive, olha que interessante. É, óbvio, eu estou 8 anos no mercado e aí eu sei exatamente os meses que tem essa, né, o boom vende mais, obviamente mais final do ano, outubro, novembro, dezembro. Geralmente janeiro a gente já começa, é um mês mais curto, porque a grande maioria a gente, né, eu geralmente dou férias coletivas, então a gente retoma o mês ali no dia 5, dia 6, então é uma semana Exato. a Amém. menos. E esse ano eu falei, até falei, eu vou, qual estratégia que eu posso usar para janeiro ser tão bom quanto dezembro? Então, fazendo isso com antecipação, Sim, ajuda. E só dá para saber isso com o fluxo de caixa e tendo os números ali, exato. né? Então, se eu faturei 100 mil, como eu vou faturar 100 mil em janeiro também? E foi muito legal, porque essas estratégias vão posicionando a gente e não precisando tirar da reserva. Exato. E aí sua empresa vai ali crescendo mais, né? E foi interessante que janeiro a gente criou, sempre cria ações para janeiro para manter o faturamento. Uhum. E deu super certo esse mês, por exemplo, de janeiro, foi muito interessante. A gente usou umas estratégias específicas, né?
com algumas clientes e também de metas com a equipe também, né? Até de WhatsApp, de chamar pessoas que não estavam vindo há um Sim. tempo, ou de oferecer um serviço que você sabe que para ela é importante, você nunca ofereceu, acontece na rotina ali, e isso acabou tendo faturamento muito bom em janeiro. Então, eu aconselho vocês terem esse fluxo de caixa e pensar na estratégia após, quando você tem os números ali. O que que eu vou fazer para bater a minha meta? O que que eu vou fazer para manter esse faturamento, né? Eu acho Tá. que é o mais importante. Não adianta ter o número e não ter estratégia depois também, né? Exato, exato. Os números são para te guiar, né? Para você Uhum, entender como que está indo sua empresa. Então, quando você faz o acompanhamento, né, de toda a receita por procedimento, você fala, pô, esse procedimento está vendendo mais do que esse aqui. Às vezes eu gasto um monte de energia na parte de marketing e tal para uhum, vender esse procedimento que não é o que está me dando dinheiro. O que está me dando dinheiro é esse cara aqui. exato. Deixa eu focar nele. Putz, às vezes você dobra ele, porque você tem mais demanda para ele, as suas Uhum. clientes gostam mais dele, e, né, e tem um lucro melhor. Estimular as clientes à indicação também, não tenho vergonha, porque elas já Exato. gostam do serviço, então assim, por que não? Né? Ah, indica para suas amigas, indica para sua irmã, enfim, Sim, né? Tentar ali que elas tragam pessoas também, porque a indicação é tudo, né? É ouro, assim. Inclusive, até às vezes a gente fala, nossa, dezembro eu faturei muito, mas é um mês que a gente também, como décimo empresário, a gente terceiro, é o que mais sai, sim, né? Então, assim, fatura mais, mas também tem que colocar na ponta do lápis, porque também a gente paga muita coisa, né? Final de exato. dezembro ali, Se não janeiro. vai ter décimo terceiro, né, tem algumas obrigações, e aí pesa mais. E vamos ver aqui as perguntinhas, se tem mais perguntas aqui. Eu vi que a Jéssica perguntou sobre. Peraí. Ó, dificuldade em calcular gastos, incluir os materiais como algodão, pigmento que eu uso internacional. Então, eu acho que é uma dúvida bem importante, até muito que eu, quando eu comecei a fazer a consultoria, deu um bom esclarecimento. Que, assim, você tem que calcular, pensar no cliente, independente do serviço, como um todo. Sim, Então, independente se você fez design ou micropigmentação, o cliente custa, sei lá, R$ 200, justamente pelo que você explicou, né? Do custo fixo ali. Então, é difícil você calcular o algodão, o é, cotonete, né? Óbvio, a precificação sim, você vai precificar de acordo com a mão é, de obra e custo, mas assim, no fluxo de caixa funciona de uma forma é. diferente. Por exemplo, como que eu vou precificar o algodão, o cotonete, não sei o quê. Pega no mês, quanto você gasta com esses descartáveis? Sei lá, toalha toalha para secar a mão, Lençol de maca. lenço umedecido, não sei o quê. Pega isso tudo que você geralmente usa para vários procedimentos, você vai ver quanto você gasta no mês. Pô, gasto, sei lá, R$ 600. E você faz 20 procedimentos no mês, esses 600 vai dividir por 20, dá 30. Então, cada procedimento você já tem R$ 30 De de largada ali que você tá material. pagando. Né? Então, e aí, isso é a mesma coisa para todas as outras coisas que você paga Uhum. mensalmente, tá? Para você ter uma. Ela perguntou, ela falou aumento anualmente, não sei se estou fazendo certo. Tá Tá, fazendo correto, né? tá, tá. Tá bem correto. E assim, a gente como também, eu, por exemplo, se eu vou num salão de beleza, vou fazer o meu cabelo, por Uhum, exemplo, e ela aumentou, eu entendo, porque eu tenho essa noção que é a prática do mercado e porque realmente aumentou o uhum, custo para ela. sim, Eu não vou aumentar, obviamente, os procedimentos na clínica se não tá tendo aumento das outras coisas, não faz sentido, mas se tiver, tem que precificar. exato. Não tem jeito, né? Às vezes a pessoa fala assim, pô, eu não consigo, fazer esse modelo, precificar, não tenho ideia, mas faz uma coisa, acompanhe os noticiários, vê quanto foi a inflação, né, sei lá, pega um indicador aí, IPCA, né, ou indicador mais atrelado a serviços, tal. Uhum, Você vai falar, quanto que deu no ano de 2024? Putz, deu 8%. Tá aí, vou uhum, ajustar 8%. Pelo menos você vai estar ajustando seu preço com uma inflação uhum, calculada pelos melhores órgãos que tem do país para falar quanto que é a inflação média. Né? É uma média. Pode ser certo. seu produto ali, porque é importado, teve mais aumento. Pô, então, sei lá, vou pôr uma margem aqui. Em vez de dar 8%, como eu sei que o dólar aumentou mais 20, eu vou. Então, em vez de aumentar 8, eu vou aumentar 10. Uhum.
Então, Uhum. você faz ali alguma estratégia para conseguir e tendo aumento, Uhum. obviamente você tem que ter, não pode ser muito grande, né? Mas o mercado percebe, o mercado se autorregula também, né? Uhum. As empresas que não vão regulando os preços, elas vão quebrando, elas não têm Uhum. dinheiro, né? Então é a importância de você fazer esse ajuste anual, pelo menos, né? E acompanhar o mercado e tal. E se você tiver a possibilidade de fazer uma precificação correta, né? Com todos os custos realmente que você tem e entender os impactos que você teve com os aumentos que tiveram, melhor ainda. Uhum. E uma pergunta assim, por exemplo, qual a porcentagem que elas devem guardar do faturamento delas para a empresa? É só baseado no custo fixo ou você indica alguma outra porcentagem O também? quanto guardar na empresa é uma necessidade se você ainda não tem a sua reserva de emergência na empresa, né? Certo. Então vamos lá. Comecei em empresa, meu, a empresa nem tá dando lucro, aí começou a dar um lucro, aí eu comecei a tirar um pouquinho para mim e vou começar a deixar um pouquinho nela. Então, sei lá, vou deixar 20% nela e tirar 80%. Vou deixar. Obviamente, quanto mais você conseguir deixar na empresa, mais rápido você consegue chegar num nível de reserva que você quer ter na empresa. Uhum. Então, falar assim, pô, minha empresa tem um gasto fixo mensal de R$ 10.000. Então, né, o Ricardo falou aqui já, ó, de 3 a 6 meses, tá? Eu não quero nem ser tão pouco, nem. Vamos pensar em 5 meses de reserva entre a empresa. Então, eu 50 preciso mil. ter R$ 50.000 guardado nessa empresa, Uhum. né? Um dia, esse é o meu objetivo. Então, pô, sei lá, um mês deu 10 mil de lucro, eu deixei 2 mil. É um começo. Aí no outro deu 15, eu deixei 4. Aí no Uhum. outro deu 18, eu deixei, sei lá, metade, deixei 9. Aí você já foi constituindo essa reserva, né? A hora que você já fez essa reserva, você não precisa mais todo mês deixar mais dinheiro na empresa, né? Uhum. Aí é que nem a gente falou da precificação, é a análise da gestão, dos números da empresa. Pô, Certo. depois de X anos que eu já estou andando com a minha empresa, qual que é agora os custos fixos dela mensal? Uhum. Ele deve aumentando também, né? Certo. Obviamente E também, porque uma aumenta o preço. coisa também que eu acho que me veio na cabeça, qual o mínimo de prolabore? Também para falar para elas que Então, você considera bom assim para é que tirar. assim, o mínimo pro body vai depender do quanto que a empresa está dando de resultado, né? Uhum. Porque assim, vamos dizer, o Prolabore a gente precisa olhar como como um resultado da empresa, né? Assim, se a empresa não está dando lucro, se a empresa não está conseguindo pagar as Não contas dela, tira. não tem como ele tirar o Prolabore. Se ele tirar, Exato. ele vai estar sangrando a empresa tem reserva, não tem, né? E mas assim, a partir do momento que tem a reserva Que e tem a tá reserva saudável, tem a saudável, você pode tirar até o lucro inteiro dela. Pô, ela deu certo. X de lucro, eu tirei X, né? Agora, se ela está precisando constituir uma reserva de emergência na empresa, uma reserva para a empresa ter um dinheiro para estar saudável, Uhum. né, e poder enfrentar meses piores ou crises, etc. Então, ela vai precisando deixando um dinheiro nessa empresa. Ela não pode tirar todo o dinheiro. Uhum. Perfeito. É, eu acho que é uma dúvida importante, né, para esclarecer, porque eu acho isso também. É, não é tudo que entra que você vai tirar, tem que ser Exato. estratégico, porque, né, tem essas questões sazonais. Sim. E eu acho que eu sempre pensei assim, muito assim, eu tiro meu Prolabore e eu também eu tenho um valor que eu gosto de tirar para investir em mim, na clínica, tipo, como profissional, Sim. que não vem do meu Prolabore. Eu Exato. gosto muito de fazer essa conta também, porque se eu estou Você investindo em deixando mim, dinheiro na acaba empresa, que você consegue fazer isso, como né? se eu tivesse um chefe e o chefe estivesse me dando um curso, vamos dizer assim, né? Sim. Que eu acho que é legal também elas terem Essa essa visão. ideia, essa Não é. clareza, né? Não, não só Porque eu por isso. acho que não, e assim, eu acho que acabar você sempre investindo em você ou no ambiente, ali em Não, não. estratégias, São várias. Eu queria falar assim, são várias possibilidades, né? é, Aí para você, por exemplo, pô, vou fazer um curso internacional, vou fazer um curso profissional com uma referência no mercado, uhum, vou investir na minha clínica, vou, sei lá, pôr uma maca nova, vou trocar os equipamentos, vou abrir uma outra clínica. Tudo isso são uhum, possibilidades, né? Que obviamente uhum, com o fruto do trabalho de vocês, né? Conseguindo fazer essa reserva, vocês conseguem fazer. É isso. exato. E eu acho
muito, tem que fazer conta, gente. Não dá para brincar de empresa, né? E não importa o tamanho, né? Eu acho que, né, só vai aumentar a conta, obviamente, conforme você vai crescendo. E aí tem que ser mais organizado ainda, mas assim, começar já direito nesse ponto é fundamental. Dá uma paz, você não tem ideia, né? Literalmente de ver ali os números e entender o que você está fazendo, como é seu mercado, É. e sendo mais E eu acho estratégico, que tem se uma, posicionando de forma diferente. eu acho que tem um ponto também muito interessante, que é na nossa relação de pessoa, né, vamos dizer, e empresa, né, de empresários e família, e desejos e sonhos. A gente que é quem puxa a empresa também, né? Pô, eu tô cansado de ver um monte de exemplo de É, clientes meu, né? Pô, a empresa tá indo super bem, beleza, só que o cara quer ir melhor ainda, né? A empresa deu X e o cara quer gastar 2x. Pô, calma, segura, né? é, Senão, cara, uma hora vai bater na sua porta, né? é. Mas E eu acho que também tem que saber quando voltar, né? Se deu aquele passo e viu que não tá indo bem, volta. E exato, tudo exato, bem. Melhor exato, do que virar uma bola de neve. Eu já fiz muito exato, isso. Investi exato. numa coisa, vi que não estava indo da forma esperada ali. Tava colocando muita energia, gastando muito tempo e tendo custo maior, volta. Aí você E isso não revisa isso. é um erro, isso acontece no mundo dos empreendedores, né? E a gente às vezes tem que arriscar um pouquinho mais, óbvio, mas a gente precisa ter critério e organização para também saber dar um passo para trás quando precisa, Sim, né? exato. Financeiro, né? Tô E, isso, falando. e essa é importante do acompanhamento financeiro da sua empresa, né? Exato. Às vezes você dá tempo vamos dizer, arrumar a trajetória do barco, né? Você tá vendo, ó, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Uma hora vai chegar, né? O Uhum. que você vai fazer, né? Então, isso é importante. E Ah, Ricardo, qual o conselho principal assim que você dá? Que eu acho que é essa questão do medo de cobrar, né? Vem muito claro para mim em todas as lives. Porque eu estava até falando muito sobre a jornada aqui da Biorreferência, falando sobre se especializar, a importância desse posicionamento que eu sempre falo, né, de especialista. Isso ajuda a gente a precificar e, enfim, cobrar mais. Mas, assim, o que você acha que pode ajudar elas, sabe? Para não ter medo de cobrar e se destacar financeiramente mesmo na área das sobrancelhas. isso é vamos dizer, uma trajetória, né? Principalmente baseado na confiança, né? Uhum, Principalmente baseado na qualidade do seu serviço, né, nas referências que você tem, na marca que você constituiu, né, da sua empresa, e aí trabalhar com preço. É pôr o preço, obviamente. Você não pode estar vendendo a 10, querer vender a 200 do nada, é, né? Mas assim, é uma coisa que você vai construindo, né? E quando você tem a confiança, você sabe disso, você fala, é tanto, a pessoa vai falar, bacana, vamos fechar, ou vai falar, nossa, é muito caro, me dá um desconto, que é uma outra coisa que é interessante de falar, vamos falar. né? Pô, dá desconto. Não, esse preço é esse porque tem esse benefícios, né? Vamos dizer, eu tenho essas certificações e eu garanto a qualidade do meu serviço, né? Então, Exato, às vezes, a gente precisa aprender a dar menos desconto e saber dar mais a valorização do nosso serviço. Por que que ele é exato. caro? Por que que ele vale isso, né? Exato. E quando você vê os números, você fica mais confiante, porque você viu quanto que custou para você aquele procedimento, né? Exato. E isso dá muita confiança. E falar sobre desconto, promoção, parcelas. Então, assim, por exemplo, você tem um procedimento de R$ 3.000, aí R$ 2.500. Você quer parcelar para cliente para facilitar, mas tem a taxa administrativa de cada Exato. parcela. Perder dinheiro. Então, assim, até certo ponto você pode absorver e até certo ponto você tem que passar. Então, você precisa fazer conta e, inclusive, até negociar com a maquininha da sua escolha, né? Ó, eu tô vendo, pingando umas perguntas. Acho que primeiro tinha da Alva. Ela mandou aqui, ó. Então, 5 meses de reserva de emergência. Seria isso. Você ter Isso. 5 meses dos seus custos fixos da empresa, tá? Então, deu exemplo, tem custos fixos de 10, seria 50. Guardado, posso retirar o lucro inteiro? Sim, tá? Por quê? Porque você vai, vamos dizer, a empresa deu X mil reais aquele mês. Você tira esses X mil reais. Por quê? Porque não vai faltar para a empresa, porque ela já tem essa reserva de emergência. Então, você realmente pode tirar, né? E aí acompanhando só para ver se esse nível ideal seria outro, porque os seus custos Uhum. aumentaram, sua estrutura, etc. Aí,
A Jéssica falou ó, sobre a taxa de maquininha, cobrar junto com o preço. Como que eu faço aqui na clínica? Até um exemplo para vocês. Até certo X reais, a gente, a gente consegue no máximo dar 5% de desconto no Pix, porque 5% já seria se ela passa no crédito ali os Eu já juros. percebi. Até 2x reais é, sei lá, em até 3 vezes. Acima de tantos reais, até 6 vezes, que é o máximo que a gente parcela aqui na clínica. Acima disso já fica muito custoso. A taxa administrativa é muito grande da maquininha. E tem uma outra questão: se você for antecipar da maquininha para sua conta, você tem que negociar também, porque você paga mais ainda juros para maquininha, para Stone, PagSeguro, enfim. Então, até a antecipação você tem que ser bem coerente ali. Se a empresa tem dinheiro e você não precisa antecipar tanto, é melhor, Sim. né? Tira no momento certo, porque aí você não paga tantos juros para a máquina. Exato. Uma estratégia que a gente até discutiu várias vezes quando a gente estava fazendo né, a tabela de preço, precificação como que é, prazo de pagamento, né, É. condição de pagamento, o que era? Ó, tá, até 5 vezes você perde 6%, né? Ela apertou, vou pôr no preço. Então, você já sabe que ó, o mais comum é as pessoas quererem pagar no maior prazo possível. Então, você tem que pegar aquele preço ali como base. Uhum. Então, você fala, pô, meu custo vai ser de R$ 100. Então, se eu já sei que eu vou perder 6%, você precisa adicionar esse 6%. Então, você já vai precisar cobrar ali R$ 106 desse, Uhum. porque você vai perder os 6%. Aliás, é um pouquinho maior do que não vou entrar no detalhe, mas, sei lá, você cobra 8, né? 108, porque você tira 6%, você vai chegar nos R$ 100 que você tinha. Então, você Isso. estabelece o preço pelo número de parcelas máximas que você definir. Então, por exemplo, né, 5 vezes. E aí você até pode dar um desconto dessa porcentagem que você iria perder para a maquininha para os clientes que quiserem pagar à vista. Uhum. Porque para você é melhor que você já vai receber de uma vez só, e para elas é melhor porque elas vão pagar um pouco mais barato, Uhum. né? Essa é uma estratégia para colocar o preço, né, da maquininha, Certo. que você perde ali no seu definição de produto, e se a pessoa não paga por maquininha, paga por Pix, que você não tem desconto nenhum, você pode dar esse desconto que é o que você perde na maquininha. Exato. Uma coisa que me incomoda muito, por exemplo, até comentei na última live, né? Sei lá, eu vou fazer uma micropigmentação. Aí eu vou na Fulana Beauty. Hum, Aí a Fulana Beauty cobra 4.000 reais. Aí você chega lá, ela dá desconto de 70%. Aí você fala, cara, como assim 70% de é, 4.000 reais? Aí você se sente assim, peraí, tem alguma coisa sim, errada? Então, cuidado com desconto, gente. Cobra o que vale. exato. Cobra o que vale. Exato. Porque, inclusive, a gente fez, né, lá atrás, pesquisa de mercado, tinha Sim. muitas concorrentes que faziam isso, né? E falou, nossa, a pessoa cobra tudo isso. Aí você É, chegava lá, é. dava 70%, não é, Ricardo? Eu não tô mentindo, de Não, aí desconto. eu acho uma mutilação na marca da pessoa. Mas quanto que vale? Não vale? E E os clientes outra, as ficam pessoas se sentem até confusos. ofendidas, né? Você fala, pô, meu, quer dizer que se eu não pedisse desconto, você ia me cobrar isso tudo? Né? Ou, Como o contrário acontece, imagina eu cobrar 2.000 reais de você para fazer a sua sobrancelha, e aí a fulana depois, vou entrar desconto, 70% off minha sobrancelha. Aí você exato, acabou de fazer, pagou 2.000 reais, exato, aí a outra vai pagar 200 reais, né? exato, E aí o outro exato. cliente vai ficar muito, o cliente que pagou o valor ali, né, o cheio, vai ficar muito decepcionado, Lógico, né, com a. a pessoa perde cliente. Eu acho uma confusão tremenda, assim. Não é bacana. Então, acho que essa questão. E uma outra questão também, questão de Black Friday, tudo isso, até comentei na última live. Não sei se você assistiu, mas falando que, por exemplo, Black Friday não funciona para serviço. Sim. Ainda mais final de ano, que todo mundo vem na área da A beleza. gente. O que funciona é o que eu faço, eu gosto de dar um presente para Exato. as clientes. Eu prefiro do que, sabe, porque elas não querem o desconto, elas querem valorizar Não, você. e aquela coisa assim, a cliente, ela já ia fazer esse serviço independente se você desse o desconto ou não. Ela, Uhum. você deu desconto, ela pagou com desconto. Para Só vai ela, cair seu ótimo, ela achou melhor. faturamento. Mas você não converteu mais, você não vendeu mais por causa disso, né? Então, Exato.
é uma ilusão. Você Ou acaba. pior, já aconteceu, eu já fiz Black Friday lá no meu começo, eu já tinha agenda cheia, encheu mais, eu trabalhei muito e ganhei quase a mesma coisa Então, porque equiparou exato. ali o desconto que eu dei. Então a gente tem que colocar na ponta do lápis, né? Tem que ser estratégico e coerente ali com o que a gente acredita e com os nossos valores ali, né? Uhum, E com o que a gente entrega pro cliente também, né? Porque não adianta também cobrar muito e não entregar. E exato. também cobrar pouco não valoriza, e aí você também desmotiva, como o Ricardo falou, né? Que eu acho que São acontece sendo muito no nada, mercado. nada, Muita nada no gente mundo é boa sem. que desmotivou até sair da área por esse erro aí de precificação e de não ter um fluxo de caixa definido ali, né? Exato. E vocês querem mais alguma pergunta? Podem fazer que a gente vai finalizando aqui. Tem mais alguma coisa aí que você lembrou para dividir com elas, assim, que você acha importante? Não, eu acho que eu falei o que eu queria, que era da reserva, tanto de reserva de quem já está rodando a empresa, Uhum, quanto quem vai começar, né? Pensar que, pô, você tem uma família, você tem os seus custos mensais, uhum, uma delícia empreender, né? uhum. Eu falei com isso, disso com você, pô, aliás, foi um conselho que eu recebi no começo da minha empresa. Falou assim, beleza, site, marca, não sei o que, tudo é importante, né? Mas o que é importante mesmo é você, a sua dedicação, o atendimento que você vai dar para os seus clientes, o que você vai fazer. Esse é o Total, importante. O resto é tudo bacana, tá? Mas é perfumaria. O importante mesmo é você, como profissional. O que você exato. está oferecendo, o que você está entregando para os Entregando clientes, que eles estão vendo de valor nisso aí. Então, esse é o importante, né? E totalmente. a delícia do empreendedorismo é assim: tudo que você realmente se dedica e dá resultado, pô, consegui um cliente novo, fiz uma campanha nova, fiz um produto novo, estou vendendo, é seu, né? É, é É muito seu. gratificante, Não é né? como numa empresa que você vai, dá super certo e fala, beleza, e aí? Ah, talvez tenha uma promoção, talvez tenha um bônus. Né? Então, não, tipo, a dedicação quando você é dono da sua empresa, do que você faz, é o retorno que é seu, né? Mas que é um... As dores e a delícia de empreender é essa mesmo, né? Tanto que eu nunca imaginaria voltar, sabe, para um CLT. A partir do momento que você experimenta e começa a dar certo e você começa a crescer, assim, ó, é o melhor dos mundos, né, Ri? Sim. E a gente vê o quanto que a nossa dedicação vale a pena. E eu acho que o propósito fica muito maior ainda quando você tem mais pessoas ali prosperando por causa da sua empresa. Então isso é muito gratificante. E você entregar um serviço adequado, assim, você precisa ser valorizado. Então é mais para, acho que o meu recado é mais para vocês se valorizarem, né? Quem está aqui com certeza está nesse momento, né? Talvez de precisar realmente rever esses números e tudo bem. A gente erra no começo, às vezes no processo de crescimento mais ainda, e, e a gente acaba que. Aí, mais medo aqui, ó. Morro de medo de ser CLT, mas morro de vontade de empreender. É bem esse misto mesmo, Ana. É bem Mas, esse ó, a misto. primeira coisa ela já tem, que é a vontade, né? Exato. Primeiro tem que ter vontade, depois tem que ter coragem. Mas antes de você ter coragem mesmo, dá uma planejada, É. pensa, e aí vai tomar E uma... depois hoje eu falo que eu não tenho mais medo, eu tenho resistência, porque medo já passou. Todo medo que eu poderia ter, das loucuras que eu já fiz nesse mundo de empreender, mas é mais resistência hoje. Eu falo, ser resistente mesmo, assim. Não deu certo? Exato, Next. Focar na solução, assim, exato. que é É o não parar, não é não parar, parar. tentar. E assim, como eu gosto de falar, o não a gente já tem. Então vai lá e tenta, vai ver que dá o sim, É. né? Então, pô, E eu acho que também eu gosto muito de dividir com vocês a verdade de empreender na área da micro e das sobrancelhas, enfim. A verdade não tem como pular de fase, gente. Não existe. Você pode fazer todos os cursos do mundo, você vai ter que passar pela experiência primeiro, antes de chegar lá, né? exato. Antes de lucrar, faturar muito. Então, não tem como pular de fase, mas você
tendo bons mentores, nessa trajetória facilita, tendo os números claros ali do que você pode investir também, tendo pé no chão e sendo arrojado quando precisa, é tipo a parte mais importante mesmo, né? Uhum. O Instagram do Ricardo é RM3, tá nos meus stories, eu deixei lá, podem acompanhar ali. Acho que se clicar aqui em cima dá pra entrar. Se você Ah, já clica dá lá pra em entrar. Ah, é cima, verdade, ali em cima vocês vai estar conseguem o meu aí. entrar. E, E por isso que lá, quando eu comecei, eu já dou curso há muitos anos, né? E eu falava, cara, isso daí eu preciso passar para as minhas, né, para as minhas alunas, elas precisam saber. Então, os e-books, assim, foi, assim, é sucesso até hoje, porque legal. todas as alunas acabam recebendo e faz muita diferença. Eu já falei pro Ricardo, porque elas já começam melhor, até para saber se elas podem investir no próximo curso, sabe? Elas colocam metas, me contam, é muito legal. E o quanto é importante essa parte, por isso que eu trouxe o Ricardo aqui para falar com mais precisão aí as informações e dividir um pouco da minha experiência como empreendedora, empresária também Uhum. e corajosos, né, Ri? Tudo bem. Coragem, como que é? Persistência. Eu adoro falar, respira fundo e vai em frente. E vai em Né? frente. E aproveita a Exato, trajetória, gente. Isso é o mais exato. importante. Aproveite a viagem, E sem se comparar, porque cada um tem uma Exato, cada um tem ali. um momento, cada um tem uma fase, cada um começou de um lugar, e é isso. Né? E Você o pode que de vocês imagem do vizinho, esse é por um... mais lives assim. Quero saber quem gostou da nossa live. E Ó, palmas para o nosso convidado. obrigado. Não, eu que agradeço aí o convite, foi um prazer. Espero ter contribuído de alguma maneira e que o que eu puder ajudar, pode me mandar Foi alguma. muito gostoso. Eu nem percebi que a gente está 1 hora já de Então, live. Tem muita coisa para falar sobre esse tema. legal. E que a gente possa fazer mais encontros assim, dividir com as meninas. Ó, elas amaram, muito bom. Boa, boa. Eu vou deixar gravada a live Ah, legal. aqui para Depois vocês põe assistirem. na live, põe o vídeo no YouTube que eu Aham. ensino a fazer a gestão financeira. Né? Perfeito. Eu vou colocar esse link para vocês assistirem. E se vocês tiverem mais dúvidas também, podem mandar no nosso direct. Podem mandar no direct do Ri, Pode, claro. que ele também pode, enfim, dividir mais coisas com vocês. Estou ansiosa para a próxima live, já estou pensando no próximo tema. E muito obrigada, Ricardo. Imagina, obrigado a você, Obrigada, tá? turma, que Valeu. ficou com a gente até agora. Ótima semana. Valeu. Beijinho. Tchau, tchau. Até.